A revolta de Espartaco, 73-71 a.C., o maior levante de escravos da antiguidade e o grito esquecido de liberdade, eles não pediam poder, pediam apenas o direito de não morrer acorrentados. Roma e o Império da Desigualdade. No século I a.C., Roma era o centro de um império em expansão e o espelho de todas as suas contradições. A cada vitória militar na Espanha, na Gália, na Macedônia, no Oriente, milhares de prisioneiros eram trazidos para a Península Itálica. Escravizados alimentavam a máquina econômica e social que sustentava a República. O esplendor romano, seus templos, palácios, arenas e colheitas, era construído sobre uma base humana invisível, os escravos. Estima-se que na época de Espartaco, 1 em cada 3 habitantes da Itália fosse escravo. Os escravos trabalhavam nas minas, nas fazendas, nas cozinhas e nos prostíbulos. Não tinham direitos, nomes, nem famílias. Eram propriedades avaliadas em moedas, compradas e vendidas como animais. A riqueza concentrava-se nas mãos de poucos, os latifundiários, donos de vastas terras cultivadas por mão de obra escrava, enquanto os cidadãos livres pobres, os plebeus, afundavam na miséria, deslocados pela concentração de poder e terras. Roma, o orgulho da liberdade cívica, era paradoxalmente um império de escravos. Esse contraste social preparava o terreno para algo impensável, uma rebelião que colocaria em xeque a própria ordem do mundo romano. O gladiador Trácio. O nome Espartaco ecoa até hoje como símbolo de resistência, mas sua história pessoal começa nas sombras da história. As fontes antigas como Plutarco, Floro e Apiano dizem que ele era natural da Trácia, região que hoje corresponde ao sudeste da Europa, entre Bulgária e Grécia. Soldado, talvez mercenário, foi capturado e vendido como escravo a um lanista, dono de uma escola de gladiadores na cidade de Capua, ao sul de Roma. O destino dos gladiadores era o espetáculo sangrento. Lutar até a morte nos anfiteatros para entreter o público. Espartaco, segundo as fontes, era dotado de força física e inteligência extraordinária. Sabia lutar, mas também pensar. Entre os companheiros de sua escola estavam 2 guerreiros gauleses, Criso e Enomal, que se tornariam seus aliados. A escola de Capua era uma prisão de corpos e vontades. Os gladiadores treinavam diariamente, armados com espadas de madeira, aguardando o dia de entrar na arena e morrer sob aplausos. Mas em 73 a.C., Espartaco decidiu transformar o treino em fuga, a fuga de Capua e o nascimento da revolta. Segundo Plutarco, cerca de 78 gladiadores conseguiram escapar da escola de Capua, usando facas de cozinha e armas improvisadas. Invadiram carroças que transportavam armas para gladiadores e se fortificaram no Monte Vesúvio, ainda um vulcão silencioso à época. Lá, cercados por pequenas tropas enviadas pelo Senado, os fugitivos demonstraram habilidade e disciplina. Usando cordas feitas de videiras e atacando de surpresa pela retaguarda, derrotaram as forças romanas. Foi o primeiro choque. Roma, o império invencível, fora derrotada por um punhado de escravos. O sucesso inicial atraiu centenas, depois milhares de outros. Escravos fugitivos, camponeses endividados, desertores, todos viam em Espartaco uma chance de recomeçar. Em pouco tempo, a rebelião deixou de ser um bando e se tornou um exército de homens e mulheres em busca de liberdade. Os cronistas romanos, incomodados, chamavam-nos de servi fugitivi, escravos fugitivos, mas a dimensão era outra, era uma guerra social. O exército dos desesperados. O movimento cresceu rapidamente, espalhando-se pela Campânia e Lucânia. Espartaco e seus tenentes organizaram a massa heterogênea em unidades militares, usando táticas aprendidas no exército romano. Houve disciplina, estratégia e algo ainda mais perigoso, esperança. Por 2 anos, os rebeldes venceram sucessivas batalhas, derrotaram tropas consulares enviadas às pressas, saquearam cidades e chegaram a controlar vastas regiões do sul da Itália. Os relatos romanos descrevem uma multidão que chegou de 70 a 100 mil pessoas, um número impressionante para um exército improvisado. Mas o objetivo de Espartaco ainda é tema de debate. Alguns autores afirmam que ele queria fugir da Itália, marchar até os Alpes e libertar os companheiros para retornarem às suas terras. Outros acreditam que, ao perceber a fragilidade do poder romano, cogitou atacar Roma. Plutarco sugere que Espartaco jamais teve ambições imperiais. Ele queria escapar, não dominar. Mas as circunstâncias o transformaram em símbolo, e os símbolos em Roma sempre assustaram o poder. O medo da elite romana. A revolta de Espartaco tocou no nervo exposto da sociedade romana. O medo de uma insurreição dos oprimidos. Os senadores e patrícios não temiam apenas a destruição física, temiam o colapso da ordem moral.
Se os escravos podiam desafiar seus senhores, o que restava da hierarquia que sustentava a república? Durante 2 anos, o Senado tratou a rebelião como um problema local, um distúrbio de baixa importância. Mas as vitórias sucessivas forçaram Roma a reagir com mais seriedade. Após várias derrotas humilhantes, os romanos confiaram o comando das legiões ao general Marco Licínio Crasso, o homem mais rico da República, disciplinado, brutal e determinado a encerrar o conflito a qualquer custo. A marcha final e o cerco Crasso reformou o exército, reinstaurou a disciplina e aplicou castigos exemplares. Segundo Plutarco, chegou a dizimar uma de suas legiões, mandando executar 1 em cada 10 soldados que haviam fugido da batalha. Era uma mensagem: nenhum romano voltaria a temer escravos. Espartaco, por sua vez, buscou fugir para o norte. Alguns grupos se separaram e foram aniquilados. Outros, liderados por Criso e Enomal, caíram em emboscadas. Quando Espartaco finalmente tentou marchar para a Sicília, na esperança de atravessar o estreito e retomar a luta de lá, foi traído por piratas que prometeram transporte e desapareceram com o ouro. Isolado no sul da Itália, cercado pelas tropas de Crasso, o exército rebelde resistiu por meses. Mesmo quando Pompeu retornou da Espanha, o Senado dividiu a glória da vitória entre os 2 generais, uma disputa que alimentaria futuras guerras civis. A batalha final aconteceu em 71 a.C., nas planícies da Lucânia. Espartaco, segundo dizem, matou 2 centuriões romanos antes de cair, lutando até o fim. Seu corpo nunca foi encontrado e talvez por isso tenha se tornado imortal. A vingança de Roma. A vitória de Crasso foi seguida de um espetáculo de terror. Cerca de 6.000 prisioneiros foram crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada que ligava Roma a Capua, a mesma rota por onde a revolta havia começado 2 anos antes. Os corpos permaneceram pendurados por meses, apodrecendo sob o sol, para que todos os escravos soubessem o preço da rebelião. A República Romana voltava à normalidade. Mas sob o silêncio das cruzes, algo havia mudado para sempre. O eco humano e social da revolta Espartaco perdeu a guerra, mas venceu o esquecimento. Sua revolta revelou com clareza cruel o que Roma tentava esconder: que sua glória era sustentada pela servidão. Nenhum senador, nenhum filósofo romano ousou propor a abolição da escravidão. Mesmo os mais cultos, como Cícero, aceitavam o sistema como natural, como parte da ordem divina. Mas o levante mostrou que os escravos não eram apenas instrumentos, eram pessoas com vontade, coragem e dignidade. A partir de então, a política romana passou a temer novas revoltas. O Estado intensificou o controle sobre as províncias, reforçou as legiões e distribuiu mais pão e circo para manter as massas sob controle. A sociedade escolheu o esquecimento como forma de sobrevivência. E ainda assim, o nome de Espartaco persistiu, primeiro como maldição, depois como mito. Melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Máxima apócrifa atribuída a Espartaco.